você acredita que a pessoa, conhecendo melhor o funcionamento do cérebro dela, isso pode ajudá-la, principalmente em relação à ansiedade? Muito bom, Darcy. É assim, eu gosto de fazer uma analogia, a gente estava até batendo um papo ali, né? Todo mundo sabe usar um micro-ondas. Então você fala assim: preciso esquentar a comida. Você põe lá 1 minuto, liga. Preciso esquentar um leite, 1 minuto, liga. Preciso descongelar um frango, 3 minutos, liga. Só que a gente, às vezes, quem está até nos assistindo vai ter uma reflexão profunda agora, né? Que é, por que tem aquele monte de botão, né? Se eu só uso o tempo e o liga. Por quê? Porque se você sabe usar aquele micro-ondas com alta performance, ou seja, tem um botão para descongelar, tem um botão para gratinar, tem um botão para assar. Então, quando você lê o manual de instruções e começa a entender que há um procedimento ali para fazer aquilo, você melhora a tua performance utilizando aquele eletrodoméstico. Estou dando exemplo do micro-ondas, que é uma coisa que todo mundo sabe usar. Então, nessa analogia, o micro-ondas é o cérebro e o manual de instruções é a neurociência. Então, quando eu começo a entender alguns processos e começo principalmente a pegar o começo do processo, porque quando a gente fala assim, por exemplo, um ataque de pânico, por exemplo, uma pessoa que ela está depressiva, ou ela tem uma coisa assim muito violenta acontecendo no cérebro dela, não começou daquele jeito. Ele veio se desenvolvendo para chegar nesse lugar. Então ninguém está andando do nada e tem um pânico, né? Não é dessa forma que funciona. Então o legal de eu entender o meu processo é quando começa o processo, quando foi dado o play, eu já consigo pegar e falo, opa, já não tô já não tô normal, tô indo para um caminho ruim aqui, que se eu não fizer nada, ele vai desembocar num lugar muito muito complicado. Eu dou o meu próprio exemplo, a minha depressão, ela se manifesta com sono. Eu não fico triste, eu não fico nervoso, eu não fico ansioso, sono. Então, por exemplo, domingo lá, tal, fui dormir 10 da noite, acordei meio-dia no outro dia, pô, dormi 14 horas. Alerta. Não quer dizer nada isso. Alerta. Ligou a luzinha amarela. Se eu dormir 14 horas no dia seguinte, para tudo, rearranja a vida, porque isso vai cair numa depressão daquela de se trancar no quarto e complicada. Agora, dormi 14 horas, o corpo podia estar sentindo ali, no outro dia entrei de novo no fluxo normal, legal. Mas olha como eu conhecendo o sistema, eu consigo pegar no começo. Eu não deixo chegar nesse lugar grave. Olá, eu sou William Borghetti, especialista em neurocomunicação, que é a junção da comunicação com a neurociência, ou seja, como que o nosso cérebro age quando a gente fala, quando a gente escuta, quando a gente recebe uma informação. Dependendo de como essa informação é colocada, nosso cérebro age de formas diferentes. E tenho me especializado aí no comportamento adolescente, que é esse público tão caótico, tão complexo, mas tão incrível de se entender. Nesse caso, seria uma coisa mais física, porque a gente está Perfeito. falando do cérebro. E Uhum. você acha que conseguiria, de uma forma mais fácil, levar esse entendimento para as pessoas? Porque é tão natural, né, o pessoal sempre vai associar só a parte psicológica, né. Uhum. Tem uma discussão que ela acontece até hoje, ela é uma discussão, assim, socrática. Então, ela é uma discussão que existe há mais de 2.500 anos, que é essa coisa de corpo e mente. Onde está a mente, o que que é a mente e tal. Para a neurociência, não existe essa divisão. Para a neurociência, a mente é um produto do corpo. Então, por exemplo, vamos pensar na memória, que é uma coisa que não é palpável, né? A memória está aqui, ó, tá voando. É, Se o corpo morre, essa memória morre junto. Não tem uma memória de alguém, foi o corpo e ficou a memória. Então, essa dualidade, inclusive o Descartes foi alguém que popularizou esse termo, né, do mente e corpo e tal. E tem muitas áreas que ainda trabalham com esse conceito, divisão e tal, mas a neurociência entende que a mente, isso que é chamado de mente, é produto do corpo. Então vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo aqui somente didático, isso não é possível de se fazer, mas vamos supor que eu pegasse lá uma seringuinha, fosse numa pessoa e tirasse a dopamina dela. Eu coloco aquela pessoa em estado de depressão, e é químico, tá? Aqui nós estamos falando de cadeias químicas ali de processos.
Então a pessoa tem uma vida maravilhosa, ela não tem depressão. Eu tirei, ela entra no estado de depressão. É muito comum. Eu tô assistindo Grey's Anatomy, né? E tem um caso lá de uma médica que ela começa a ter alucinação e vê o marido morto. Você assistiu? Assisti. A Izzy, né? A Assisti. Izzy lá, ela começa a ver o marido morto e tal. E aí, por que que ela tá vendo o marido morto? Porque ela tem um tumor no cérebro, o tumor começou a expandir e isso começou a dar alucinação nela. Entende que é uma coisa mecânica, é uma coisa física que tá gerando um comportamento, a mente. Então, a mente vê coisas e tal. Quando a gente pega, por exemplo, esquizofrenia é uma pessoa que está com a dopamina alterada para cima. Ela tem excesso. Tanto que se uma pessoa, por exemplo, toma balinha de rave lá, aquele MD lá, a metanfetamina aumenta em 1000% a tua produção de dopamina. Uma pessoa que toma aquilo lá, qual que é a característica comum? Ter alucinação. Começa a ver dinossauro voar e tal. Então a gente começa a entender que tem um mecanismo, né, de mecanismo da palavra mecânico mesmo, sobe esse, baixa esse, tem uma coisa física, que você consegue até olhar na ressonância magnética, e tem um produto disso. Então, quando eu consigo entender onde as coisas começam, onde que esse processo, por que que esse processo está acontecendo, eu não fico só no comportamento, ou eu não fico só no resultado. Eu consigo entender que há um processo por trás. O maior gerador, olha informação interessante, né? O maior gerador de depressão é estresse, que é o tal do estresse crônico. A gente tem um estresse, tem duas linhas do estresse, né? O agudo e o crônico. O agudo, o corpo humano está preparado para ter. Então a gente tá lá na savana africana, andando, apareceu um leão, a gente saiu correndo, solta aquele cortisol, adrenalina, o coração bate lá, vai liga o corticoide pra todo canto e você tal, beleza, saiu, se livrou do leão, ali volta. Então se a gente olhar num gráfico, tá ali de baixo, deu um pico, voltou e eu voltei ali pra minha homeostase. Isso qualquer humano tá pronto em 7 milhões de anos de evolução, a gente tá pronto para isso. O que que a gente não tá pronto? Por estresse crônico, que é aquele que eu acordo e começa. Aí tem boleto, aí tem trânsito, aí não sei o que, tem que levar o filho na escola, mas tá chovendo, e não sei o que, não tem gente para cuidar, e o meu chefe tá brigando comigo, eu tenho que atender o cliente. Então é como se o leão ficasse correndo atrás de você eternamente, todos os dias, em todos os momentos. Chega uma hora que o sistema colapsa. E esse cortisol que sobe pro cérebro, o cérebro tem um receptor que é uma alça de feedback, né? Então, o cortisol sai das nossas glândulas suprarrenais, está aqui no rim, ele sobe, quando ele bate no cérebro, o cérebro recebe que subiu o cortisol. Então ele fala, a gente ainda está com problema? Não, não, o cachorro que estava correndo atrás de mim já foi embora. Esse receptor fala, então para de enviar o sinal para liberar. Então essa alça para. Quando eu estou no estresse crônico, eu fico liberando isso o tempo todo. E aí, o que, que vai acontecer? O estresse crônico o cortisol no estresse crônico, ele vai ativar nas conexões de dopamina. Então você começa a perder a motivação, que inclusive é chamado de anedonia. Anedonia é aquela coisa assim, Dercy, vou trazer uma pizza aqui para você, você come? Ah, legal. Eu falo, vamos ali na rua de trás. Na rua de trás eu não é uma depressão, mas já é um cansaço, uma coisa assim, que se não tratada pode desenvolver. Então, quando eu começo a entender esses processos, eu falo, caramba, a máquina está funcionando, eu estou vendo a máquina funcionar. E se eu não atender, sono é um outro exemplo, né? Passa uma noite em claro e começa a se avaliar no dia seguinte. Tua memória está péssima, tua capacidade de tomada de decisão, sua inibição de comportamento, você fica muito mais irritado. Sono, que a imensa maioria da população ocidental menospreza. Vou dormir quando morrer e tal. Então, entender que a máquina precisa de lubrificante, de combustível, de manutenção, igualzinho, né? Uma máquina de fato, ajuda com que a gente tenha a tal da tão procurada saúde mental. E hoje em dia que todo mundo sofre de ansiedade, né, porque todo mundo que você conversa, ou a pessoa está depressiva ou ela está ansiosa, né. Como que a neurociência vê isso hoje? O que você acredita que está sendo esse gatilho, assim, para tanta gente tá
passando por esse momento? Eh, a própria informação que o ser humano tem hoje, ela traz pra gente, hã, ela vai mexer na nossa ansiedade. Então, o que eu sempre digo, às vezes as pessoas falam: "Ah, eu não quero ter ansiedade". Eu falo: "Olha, em 2024, morando numa metrópole, vivendo uma vida assim, só alguém muito elevado espiritualmente para não ter ansiedade". Porque a gente tá nessa coisa, ó, eu tô aqui, daqui a pouco eu tenho um compromisso, aí eu tenho trânsito, e tem violência urbana, e tem boleto, e essa coisa toda, todo dia. De novo, a analogia do leão ficando correndo atrás da gente o dia inteiro. Você nunca acaba essa fuga, né? Então, assim, a, a informação, ela traz esse problema. Então, por exemplo, você, normal, chega em casa, ligou a televisão e começa a assistir as notícias. Então começa. Teve assalto, teve assassinato, teve roubo, teve sequestro, e teve não sei o que lá, e problema, violência contra criança. E você fala, mano, que lugar que eu tô vivendo? E aí o cérebro fala assim: a gente tá num lugar perigoso, a gente precisa se armar. Então eu já começo a gerar esse processo de ansiedade. E o nosso cérebro ele faz uma coisa muito incrível que diferencia a gente dos outros animais, né? Que nós somos animais, é sempre importante lembrar. Mas que é o seguinte: eu consigo projetar o futuro, ver o que vai acontecer lá e voltar. Isso é muito bom. Então eu penso assim: bom, quando eu sair daqui, provavelmente vai estar trânsito. Hoje está um tempo chuvoso aqui onde a gente está, então eu preciso tomar esse cuidado, eu preciso fazer isso, eu preciso. Ah, então, para eu não pegar o trânsito, prefiro passar num shopping que eu tô aqui perto, e aí eu vou lá fazer umas compras, umas coisas que eu tô precisando. Eu fui lá, fiz o meu cenário futuro e voltei. Isso é altamente saudável. Qual que é o grande problema da ansiedade? Tá chovendo, e não sei o quê, e vai que alguém me assalta, e aí vai piorando, né? Porque a gente começa a botar ideia. E se alguém me assaltar? Mas aí a pessoa pode me sequestrar. E se ela arranca Ela vai para uma projeção futura e lá e ela não volta? fica. É. Quer ver uma coisa quando tem um ato, assim, por exemplo, você vai fazer o Enem, que a gente teve o Enem recentemente, né? Vai fazer o Enem. O aluno, ele não consegue mais viver aqui. Tipo, mano, o Enem é daqui 10 dias. Faz o que você tem que fazer agora, quer estudar, ler, etc. Não. E se eu não passar, isso aí minha mãe vai brigar comigo, e minha mãe pagou a escola, e ele foi pra lá e ficou lá. Então, a grande quantidade de informação que a gente tem é um gerador de ansiedade. Porque agora a gente tem acesso a tudo que está acontecendo. E, inevitavelmente, a gente se compara. Quando a gente fala, eu sou bom ou sou ruim, eu sou legal ou sou chato, comparado ao quê? Antigamente, há bem pouco tempo, a gente se comparava com o primo, o vizinho da rua de cima, né? Hoje, o Cristiano Ronaldo, eu sigo e eu vejo o dia a dia do Cristiano Ronaldo. E eu fico pensando, pô, cara, eu não tenho uma Lamborghini, por quê? O que eu tô fazendo de errado? Então, a comparação, hoje, ela é global. E aí isso vai gerar sempre mais ansiedade. E aí a gente trabalha, tem um conceito bem interessante, tem um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E ele fala muito sobre vieses. E um dos vieses que ele fala é o viés de disponibilidade. Então você tem o todo, o mundo, só que eu não tenho acesso a todas as informações do mundo. Eu tenho acesso a um pedacinho de informação. Só que eu tomo decisões baseadas naquele pedacinho. E aí eu tô tendo um viés, eu tenho uma decisão enviesada, porque a disponibilidade de informação que eu tive, ela é pequena. Então eu tô aqui conversando com você, aí eu falo assim pra você, Darcy, imagina que absurdo uma pessoa chegar aqui no seu podcast e dizer o seguinte: mulher tem que ficar em casa lavando louça, mulher não tem competência para trabalhar, mulher tem que ficar cuidando da casa. Falei essa frase, contextualizei antes e tal. Só que alguém entrou por aquela porta quando eu falei, mulher tem que limpar a casa. Aí ela filmou e botou na Pegou o internet e falou assim: recorte. você é preconceituoso. Blá, blá, blá. O que ela tá fazendo? Ela tá tendo um viés de disponibilidade. Em cima do que está disponível a ela tá tomando uma decisão como se fosse o todo. E a gente só tem um pedacinho da vida das pessoas na rede social.
né? 1 minuto e 30 no máximo, Pois é. né? Então, assim, a pessoa tá comendo marmita, ela não posta. Aí um dia ela vai no Paris 6 e posta. Aí você fala assim: essa pessoa só almoça no Paris 6 e eu comendo marmita. E O que que eu tô fazendo de errado? Aí vem é, a pergunta. tudo, né. É. Você tem uma vantagem, até estava comentando com você ali no nosso cafezinho, né, que você atua ali, né, com jovens, Uhum, né, você como educador. Então você está pegando ali o dia a dia, né. E você também deve perceber que eles também passam por esse processo de uhum. ansiedade. E como você acredita que a neurociência ou a neurocomunicação podem ajudar? Então, primeiro a gente tem que entender assim, ó. Nós temos uma área, e aqui quem está assistindo não precisa anotar, não precisa nem saber o nome, é só para saber que tem uma área. Se souber assim, tem uma área que faz isso, já tá bom, não Já precisa deu um saber. passo. Eu vou falar os nomes porque às vezes tem gente que gosta de pesquisar e tal, né? A gente tem um sistema chamado sistema límbico, então são áreas que estão mais. Imagina o cérebro como uma cebola, com várias camadas, né? Então imagina que é uma camada mais interna ali, chamada sistema límbico, que se a gente for fazer assim, um resumo bem resumido, é uma área que processa emoções. Quando a gente vê lá o divertidamente, entra a raiva, entra a alegria, entra não sei o quê. Então, é uma área chamada sistema límbico. E a gente também tem uma área chamada córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal tem uma definição do Robert Sapolsky, que é a que eu mais gosto. Ele fala assim: o córtex pré-frontal é a área que faz o que tem que fazer quando não é o mais fácil de se fazer, ou quando é o certo de se fazer, mas não é o mais simples, né? Então, é aquela parte que diferencia a gente dos animais. O animal, ele é instintivo. O teu próprio animal, se ele se sentir acuado, ele vai te atacar, sendo dono dele, e ele não raciocina isso, né? Então, basicamente, o que que a gente vê nesse processo de emocional e gerencial, vamos dizer assim? Nós vemos vias de duas mãos. Ou seja, neurônios saem da parte emocional e modulam o córtex pré-frontal, e neurônios saem do córtex pré-frontal e modulam o emocional. É uma via de duas mãos. Quem que ganha? Lembra, a galera jovem tá assistindo não deve lembrar disso aí, mas põe no YouTube que tem bastante. Lembra na pregão da Bolsa de Valores? Eu dou 50. Aí o outro gritava mais alto, eu dou 60. E se você falasse, assim, eu dou 100, mas falou baixinho, não perdeu a ação. Então, quem tá mais estimulado vai ganhar esse jogo. Então, quando você tem, por exemplo, um medo muito grande, muito, assim, uma coisa, vamos supor, está num prédio pegando fogo. Desligar o teu racional é até inteligente para sua sobrevivência. Mas você fala assim: ah, vou descer, mas espera aí, será que a escada tem 20 degraus e a outra tem 18? Morreu, queimado. A impulsividade nesse momento te salva. Tanto que a gente vê assim, a pessoa pulou do segundo andar, a pessoa estourou uma porta no peito, porque ela não parou para pensar. Se ela para pensar, ela não faz isso. Essa parte emocional, ela vai atingir o seu ápice, ela vai ficar pronta para o restante da vida ali com 12 anos, mais ou menos, ela já está tinindo. Só que o córtex pré-frontal vai ficar lá para os 23 a 25 anos. Então, esse gap entre o límbico tá pronto e o pré-frontal tá pronto é o que a gente vai chamar de adolescência. Então, o adolescente ele vai sentir tudo isso que eu falei da ansiedade, da comparação, tudo isso. Só que a gente, adulto, de alguma forma, fala assim: tá, eu não vou ficar me comparando com o Cristiano Ronaldo. Tem minhas coisas para fazer aqui. E segue a vida. O adolescente sofre com isso. Por quê? Porque essa área, a voz da consciência, sabe? Aquela voz que fala pra gente, tá tudo bem, não vai acontecer nada, ele não tá pronto. Então ele sente o emocional igual um adulto, só que ele não consegue ter o mesmo gerenciamento. Então, por exemplo, o adolescente é o público na sociedade que mais mata e mais morre. Então você pega a morte de adolescente, é morte violenta, acidente de carro, afogamento, suicídio, que são mortes impulsivas. Né? É um momento de impulsividade que ela não. Porque se você raciocinar 1 minuto que não deve dar 200 por hora numa avenida,
Você não vai morrer de acidente de carro. Ninguém vai bater o carro a 50 por hora e vai morrer. Então o adolescente ele tem um ponto a mais de dificuldade. Ou seja, ele sente as mesmas demandas emocionais que qualquer área da sociedade, só que falta a ele o córtex pré-frontal. Então, dentro da escola, convivendo diariamente com alunos e conversando com adolescentes todos os dias, a gente começa a receber demandas que, se a gente se afasta desse público, a gente começa a ficar o velho chato, né? E no meu tempo, aquelas conversas fiadas. Então, assim, por exemplo, você chega numa sala, um dia eu cheguei numa sala, tinha 2 alunas chorando copiosamente, assim. Mano, morreu alguém, aconteceu uma tragédia. Aí fui lá acolher as 2 e tal, falei: "Meu, o que que aconteceu?" E a soluçando, eu falei: "Nossa, tipo, deu muito problema. A gente tirou 3 na prova." Para elas, aquele problema era o maior problema da existência da vida. Porque o que que a minha mãe vai falar, e o que que vai brigar, e aí eu não vou poder, passar de ano, e aí eu não vou não sei o quê, e aí eu não vou entrar na faculdade, já projeta vou morar debaixo da ponte, assim, o final desse rolê, A né. mãe vai matar. É. Então, quando a gente adulto olha aquilo, a gente acha até meio bobo. Fala: "Não, não é possível que alguém tá chorando por causa de uma prova." Mas se você não entende que aquele cérebro age daquele jeito, e aí eu posso emprestar o meu pré-frontal para ela. E aí eu lembrei ela: "Você lembra que tem uma recuperação? Você lembra que, assim, você tem que tirar uma média 6. Você já tirou 3. Para você tirar, você vai ter que tirar um 6. É isso, né? 6, 3, não. Você vai ter que tirar 8. Espera aí. 10 com 4, ela tirou. Para tirar a média aqui, eu vou fazer cálculo ao vivo, assim, vou me embananar. Mas assim, você não vai, não acabou, ainda tem chance, ainda dá para você reverter o que você acabou de fazer. Então, eu só sei disso porque eu falo, eu sei como esse cérebro está funcionando. Senão eu falo, é frescura. Por que que tá chorando? Ah, terminou um namorinho lá, tem 15 anos, terminou um namoro, tá morrendo. Nossa, quem terminou um namoro na adolescência sabe do que eu tô falando. Acabou a vida. Não tem mais por que viver. Aí você fala assim: isso é bobeira. Você arruma outro namorado depois. Meu, você fala isso pra uma pessoa que tá em sofrimento, é a pior coisa que tem. Imagina um adulto, uma amiga vai te procurar e fala assim: ah, separei do meu marido, 20 anos de casado. Você fala: bobeira, arruma outro marido. Tá cheio de marido por aí. Cara, é muito mal educado. Só que a gente fala isso pro adolescente. A gente menospreza a nota que ele tá preocupado, a gente menospreza a, a, o namoro, os relacionamentos. E pior, quando nós somos pais, ou somos professores, ou temos alguma ligação na educação, a nossa palavra tem um peso muito alto para esse adolescente. Então, de novo, se eu não compreendo que aquele cérebro não funciona igual uma criança e não funciona igual um adulto, eu erro na condução. E de longe, o adolescente é o público mais difícil de se lidar. Aí a gente tem um outro questionamento. Então seria mais viável a gente conseguir trazer essa informação para os pais ou para a própria pessoa, que aí no caso seria o adolescente, a gente estaria falando da escola, né? Vou dar uma resposta ruim pro entrevistador. Vamos lá. Para todo mundo, né? Aí você deu resposta de psicólogo, É, depende, né? depende, né? A palavra mais dita na neurociência também, depende. Depende. Mas é assim, ó. O melhor dos mundos, qual seria? Olha que interessante. Eu fui fazer um trabalho recentemente sobre um processo chamado estupro virtual. É uma coisa que tem acontecido na internet, que, só para contextualizar quem nunca ouviu falar, estupro virtual é o seguinte: um adulto se passando por uma criança ou por um adolescente, começa a ter um relacionamento com normalmente são meninas, então acontece esse problema. Alguns casos com meninos, mas meninas têm mais casos registrados. Então, um cara adulto, ele começa a falar com uma menina de 12 anos. E um cara adulto, ele vai manipulando a menina ali de que, a gente namora e bebibi, e faz o fotinho, e faz não sei o que e tal, até a hora que essa menina manda uma foto íntima. E aí o cara se revela, diz pra menina que ele não é
Joãozinho lá, que ela estava apaixonada, e diz para ela que se ela não fizer algumas coisas que ele quer, ele vai pegar aquele vídeo dela e vai mandar para a igreja, vai mandar para a escola, vai mandar para os pais e tal. E a menina acuada, com muito medo daquilo acontecer, começa a fazer o que ele quer. Esses criminosos, esses monstros, né? O que eles fazem? Eles pegam numa plataforma chamada Discord, eles fazem live. Então, os vários pedó, para não falar aqui, para não derrubar a nossa live, pagam para estar lá na live e a menina entra e eles ficam dando ordens para ela. Introduzir coisa na vagina. Teve um caso que a menina teve que escrever o nome do cara em gilete no braço, lamber vaso sanitário, coisas assim absurdas. E eu vi um podcast sobre isso da Carla Albuquerque, lá do Investigação Criminal, que depois, inclusive, eu tive a chance de ir lá no Investigação Criminal e falar isso para ela. E eu falei, cara, isso é um assunto que lido todo dia, eu leio todo dia, eu tô lendo tudo que é de adolescente todo dia, eu não sabia disso. Então achei muito relevante levar. Agora você imagina, Darcy, o seguinte, você chega na tua casa, você tem um filho adolescente, a hora que você entra na televisão, tá ele lá sentado assistindo uma coisa, falando assim, que o estupro virtual, lá a menina enfiando coisa. A mãe vai falar, mano, de onde você tirou isso daí? Ah, eu aprendi na escola, meu professor me falou. Então o pai ou a mãe pode entender aquilo de uma forma completamente errada. Então, por exemplo, nesse caso, eu levei para a diretoria da escola, para a coordenação, falar, existe um problema, assim, 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 e eu acredito que o conhecimento, ele salva, porque se uma menina sabe disso e ela tem conexão com os pais, a hora que o cara pede o primeiro nude para ela fala, opa, o professor me falou que começa assim o processo. Ela já liga aquele alertinho amarelo. Ela não vai ligar o alerta amarelo na hora que ela falar, nossa, eu mandei e agora eu não tenho mais o que fazer. Então, quando eu fui na coordenação, a coordenação gostou da ideia. Eu fui na plataforma, porque aí nas escolas você consegue mandar mensagem para os pais. Aquele negócio do aluno esconder o boletim acabou, né? Agora é tudo digital. Agora é tudo digital e você consegue uma mensagem e fala assim: eu quero mandar uma mensagem para todos os pais do primeiro, segundo e terceiro ano. Plim, todo mundo recebe uma mensagem. Mandei esse vídeo para os pais, expliquei o contexto para os pais e falei: eu falarei com seus filhos sobre isso em sala de aula. Se vocês puderem assistir juntos o conteúdo, e qual que era o trabalho? Assistir um podcast. Então eu falei para ele, vou dar um trabalho assistir podcast. Ele, beleza. E no outro dia, na outra semana, né? Então eu dava aula terça e quarta, na outra, ali assisti na quarta, na outra terça, a gente ia debater o que você aprendeu. O que te deu de insight, o que você viu ali que você não sabia e tal, com os pais. Então, o aluno, ele não tem pra onde fugir. Porque ele fala assim, meus pais estão sabendo, a coordenação da escola está sabendo, o professor está sabendo, eu estou amparado por isso daqui. Agora, se eu ensino só os pais, aí o aluno não entende o processo, ele vai continuar fazendo aquele comportamento. Se eu ensino só o aluno, ele pode ficar com uma ideia muito louca dentro de casa e o pai assustar e para apagar um incêndio ali, ele vem e fala, não, não é isso. Né? E eu tenho uma linha de pensamento, não é a certa, mas é a minha linha, né? Eu acho que você não pode fantasiar e adoçar no assunto grave com adolescente. Você chega para um caba barbado com barba na cara de 1,80 m e fala para ele assim, mamãe e o papai namora, e a cegonhinha. Cara, perdeu esse adolescente. Então é o seguinte, todo mundo aqui sabe como faz um neném, não sabe? Aí eles ficam todos constrangidos, assim, vamos jogar real? Ou vocês querem a versão kids da aula? Eu sei dar a versão para 8 anos aqui, não, professor, para falar e tal. Então vamos falar de droga, vamos falar de tigrinho, de pornografia, de jogo. Vamos falar? Ou nós vamos ficar aqui lenga-lenga? Só que o pai tá sabendo também. Então, diversas vezes na escola, vamos falar agora sobre vício, vamos falar sobre questão do jogo aí, do tigrinho, questão do uso de tela. Então, quanto mais esses pais participam, os alunos que mais dão problema são os alunos que os pais não participam.
Isso é uma coisa que é de várias gerações, já sempre, Exato, principalmente quando a gente fala de âmbito escolar, a gente sempre exatamente. cai no mesmo, que é essa falta de acompanhamento, né, entre os pais e os filhos. E você acredita que de uma maneira mais acessível, conseguiria levar, por exemplo, a neurociência para dentro, por exemplo, de uma grade escolar, de um currículo, né, seria o sonho, É, assim? O isso. mundo ideal? O meu sonho é levar isso pra criança pobre, assim, né. Então eu tenho trabalhado em Mauá, né, sou de Mauá e eu tenho trabalhado para levar para as escolas públicas da periferia de Mauá. Mauá por si só já é uma periferia, mas dentro de Mauá tem diferença de classe ali, né. Tem o Mauá que tem CEP, luz, água e asfalto, e tem o Mauá que rua de terra, não tem CEP, aquele o terreno invadido, criança que não come, né. Isso está muito perto da gente. Então é para essa criança de mostrar para ela como que isso funciona, porque isso previne um monte de problema. Um monte, um monte, um monte, um monte. Quando a gente fala, por exemplo, de educação sexual, de você dizer para uma criança o seguinte: ninguém, e quando eu estou falando ninguém, assim, ninguém exceto o tio, o pai, a mãe, o irmão, ninguém, é zero pessoas podem tocar em você sem a tua permissão. Se alguém falar que vai matar tua mãe, se você contar, não vai matar, pode contar. É a prevenção, porque se a gente tá um passo à frente do abusador, por exemplo, a gente consegue evitar um monte de problema. No dia que eu fui lá no podcast com a Carla, ela pesquisa os casos criminais mais cabulosos que existem, ela falou uma coisa pra mim que foi muito bonita lá, ela falou assim: "Quantos isso que você tá me falando, vamos num mundo perfeito, chegasse em todo mundo, vários casos desse que eu estudo não teriam acontecido". Ela até contou, lembra aquela história do Champinha, que, né, teve uma repercussão nacional e tal? O que que aconteceu? A menina foi pegou tipo um matagal e para poder ficar com o namorado, porque não podia contar pro pai, aquela coisa e tal, e porque eu não posso fazer, eu tenho que fazer escondido e não sei o quê. Pegaram a barraca, foram para um matagal para poder ficar junto. Que se ela tivesse e assim, não era criança. Você fala assim: "Ah, a menina que tem 12 anos, quer namorar", tudo bem, mas já era grande, eu não sei até se não era maior de idade, era jovem, assim, Acho que mas tinha 17. é, né, então já era um adu a gente chama de jovem tardio, né, já é um jovem que tá formado ali e tal. Mas se, por exemplo, se ela tem uma orientação do tipo: "Não faz isso, não fica na rua, não, né, não faz", porque isso aí pode gerar inclusive o que gerou. Então talvez uma orientação poderia ter salvo a vida desses 2 jovens, né. Então, assim, o sonho, a utopia é levar isso para as periferias do Brasil, né, poder, levar a ciência, porque uma coisa que, eu vejo, Darcy, assim, eu dou aula às vezes em escolas que cobram tipo R$ 8.000 a mensalidade. Então o adolescente de alta classe, ele já está tendo esse tipo de acompanhamento, esse tipo de conhecimento. Mas me dá ali algum dever moral que eu falo assim: "Cara, esse cara que paga 8.000 na escola, eu vou lá na escola pobre de Mauá e vou falar o mesmo conteúdo. Pelo menos a minha parte, os 2 vão estar nivelado para conhecer". E aí você acabou entrando num outro ponto, né, que é o problema da comunicação que a gente vê hoje. Eu acho que eu vi um recorte seu, não sei se foi na rede social, que era assim, o filho falando, "Quando eu falo, meu pai não me escuta". E quando você fala com o pai fala assim: "Ah, eu falo, meu filho não escuta". Então tem um grande Não problema faz aí, né, não sentido faz nenhum, né. sentido nenhum, né. Então a gente acaba entrando, nesse ponto, né, da comunicação. E assim, se você me cedesse aqui um espaço e falasse assim: "William, você tem 1 minuto para deixar um recado, uma coisa", eu ia falar: "Escuta, escuta". Porque quando a gente fala comunicação, se você escrever comunicação lá no teu emoji do celular, vai aparecer um megafone, vai aparecer uma boquinha falando, mas deveria aparecer uma orelhinha também. Porque a comunicação,
pressupõe essa troca, né? Comunicação vem do latim communicatio, que significa tornar comum. Eu sei e agora você sabe, mas você só sabe porque você escutou. E escutar é diferente de ouvir. Ouvir, ouço uma palma que eu tô ouvindo. Só da orelha funcionar, você já tá ouvindo. Agora, escutar é o ouvir com atenção, é analisar, é orientar, né? Então, quando você senta com adolescentes e você diz para eles assim, você é importante o que você pensa. Então, quando eu pego um tema como droga, como às vezes uma coisa assim, por exemplo, consumo de TikTok, uso de celular, que é uma coisa que tá todo mundo fazendo, por que que vocês fazem isso? E eu quero saber o que você tem para dizer. Eu não quero chegar aqui e falar assim, vou enfiar a goela abaixo na sua vida. E quando você faz isso, ele se sente importante, porque ele está dando a opinião dele, ele está trazendo a visão dele sobre o mundo. Quantas vezes assim em sala de aula fala, ó, eu tenho que fazer isso aqui. Como é que vocês querem fazer? Eu não posso abrir mão, eu tenho uma orientação da coordenação da escola, eu tenho que aplicar essa atividade, essa prova. William, se eu falar assim, falar, William, você faz o que você quiser. Eu não dou prova, eu não acho que isso prove nada. Mas às vezes eu tenho que dar, porque é a orientação da escola. Eu tenho que dar uma prova. O que que vocês querem fazer? Aí os alunos começam não, faz assim, se a gente fizesse desse jeito, se a gente trouxesse esse processo. E aí você começa a escutar, e às vezes saem umas ideias que você fala, caramba, eu, com toda a teoria, todo o estudo, eu não consigo, por mais que eu queira ser empático, eu não sou mais um adolescente. A prioridade da minha vida mudou. Então eu tenho que escutar esse adolescente, o que ele está dizendo. Então quando eu escuto o que está vindo dele, eu faço as devidas filtragens, porque muitas vezes tá viajando em alguns pontos, mas tem pontos que são interessantes. Uma vez eu estava dando aula para um o primeiro ano vai estar ali com 14, 15 anos, né? E tava assim uma loucura de barulho. E eu falo muito, assim, o aluno que tá me assistindo agora, ele vai falar, ele fala isso todo dia. Eu falo, cara, dorme, sai da sala, sei lá, fica no teu celular. Nem pode, mas eu falei, eu prefiro você no celular do que você falando. Porque se você não quer prestar atenção na aula e dorme, é um problema seu. Se você fica conversando com a pessoa de um lado, é um problema nosso. Você atrapalhou todo o processo. E aí, e os alunos, assim, em 98% das vezes respeitam isso. Eu falo, cara, você só não falar, é só isso. E aí, uma vez, um primeiro ano, eu tava com muita dificuldade, eu falei, gente, é o seguinte, eu não tenho mais como fazer. Não tem. Daqui pra frente é só sair na porrada aqui, jogar a cadeira, não sei mais o que fazer. Porque se a gente já combinou uma coisa e eu não tô conseguindo fazer, eu tô falhando. Vocês podem me orientar como que eu devo fazer? Aí um aluno levantou a mão e falou assim, professor, a aula tem 50 minutos, né? 50 minutos. Ele falou, e se a gente tivesse 20 minutos de aula, 10 um intervalinho pra gente respirar e conversar, porque a gente quer conversar, a gente quer falar com o colega e tal. E aí depois mais 20 minutos de aula. A minha cabeça eu pensei, cara, é muito boa essa ideia. Dá 10 minutos para mim, inclusive, Né? né? Dá 10 minutos pra mim, inclusive. E aí, sala? Não, sala legal, legal. Eu falei, só pra não ficar forgado, falei, vou dar 5, né? Senão também dá 20, 10 e 20. Aí dei 5. Resolvi o problema. E eu, do alto do meu conhecimento, dos meus estudos e dos artigos científicos, não pensei nessa possibilidade. Um menino de 15 anos pensou. Muito melhor que eu, porque é a visão do usuário, né? É ele que está recebendo aquilo ali. Então, muitas vezes, quando a gente escuta, a gente dá essa moral. E para o adolescente, ele quer firmar aquela identidade dele. Ele quer mostrar que agora ele não é mais uma criança. Eu brinco, você pega uma criança de 5 anos e fala assim, põe a roupinha de dinossauro e vamos no mercado. Nossa, a coisa mais legal do mundo. Fala isso para um adolescente, ele prefere que você bate nele de pau do que ele pôr a roupinha de dinossauro. Por quê? Porque ele quer firmar que ele não é mais adolescente. Então eu uso dessa energia, eu canalizo essa energia com ele.
Eu falo, eu vou te respeitar igual um adulto. Banheiro, que na escola, no ensino médio, tem que pedir pro professor, eu tenho que autorizar. Fala, mano, mora no banheiro, tá todo mundo livre para ir no banheiro quando quiser, fica lá e acabou. E aí eles voltam. É um negócio tão assim, porque às vezes a gente vê os professores, eu liberei, aí eu só libero quando o outro volta, esse não volta, tal. Vai no banheiro, mora lá, o problema é teu. Só que você vai pagar a responsabilidade. Então, quanto mais liberdade você tiver, aumenta a sua responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, a sua liberdade vai ser tirada. Porque é assim na vida. Eu posso sair ali fora, catar uma pedra e tacar num para-brisa de um carro. Mas eu vou pagar por isso. Eu vou arcar com a responsabilidade disso. Então, quando a gente consegue fazer esse fluxo com o adolescente, esse cérebro impulsivo dele acha isso incrível. E aí é uma coisa, você dá tanta liberdade que ele mesmo começa a fazer a própria gestão, porque ele não quer perder aquilo. Fala, se você quiser aula tradicional, prova, e ninguém, todo mundo aqui, e todo mundo põe o celular lá na frente, eu sei dar essa aula também. Mas sério que eu vou ter que ficar falando para um cara com barba na cara que você tem que voltar do banheiro? Cara, se a gente não consegue resolver o banheiro, imagina o resto. Então, e é engraçado, né? Essa escola era uma escola de freira. É uma escola que fica dentro do convento, o Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração. E é muito legal que as freiras vão passando, a gente tem um relacionamento com as freiras ali diariamente, né? E eu sempre falava para eles, por exemplo, dava um problema, a diretora falava, vou dar suspensão, não sei o que lá, ia lá, diretora, os meninos são gente boa, e arredonda daqui, arredonda. O professor é muito legal, né? Eu falo, legal nada. Eu vou cobrar isso de vocês. Eu vou cobrar silêncio na minha aula, porque assim, ó, a freira, ela chegou num ponto de iluminação espiritual que ela faz o bem sem olhar a quem. Ela não espera nada em troca. A freira, eu não sou freira. Eu ia Eu falar isso. espero em troca, sim. Poxa, eu sou besta, então. Vou ficar sendo o professor mó legal com você, arredondando os seus problemas. Aí a hora que eu peço silêncio, você não faz? Não, 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 não. E quando foi que você pegou uma ciência, e aí você transformou isso, né, você trouxe isso para sua parte, que acho que você se descobriu aí um educador, e você pega aqui uma coisa que você aprende na parte científica Uhum. e transforma isso ali, aplica, né, e vê o resultado, né? Como que foi essa virada aí de chave? Engraçado, né? Você fez essa pergunta pra mim e já algumas vezes eu recebi essa pergunta. É. Só que agora me veio o insight, agora sim. Você pode assistir os meus 90 podcasts, você não vai Opa, achar vamos essa. ter uma resposta É, exclusiva. me veio agora, assim. Quando eu era criança, quando eu tinha uns. Já uma criança grande, assim, talvez uns 10 anos, assim. Já não estava, mas ainda não tinha É, desenvolvido não era aí, uma ó. criancinha, mas tipo, já estava ali entrando na adolescência. A minha mãe foi estudar. Minha mãe não tinha nível superior. Minha mãe, quando eu e a minha irmã nascemos, os meus pais decidiram que minha mãe ia ser dona de casa, ia criar a gente e tal. Quando eu estava ali com 10 e minha irmã com 8, a minha mãe decidiu ir fazer faculdade. E ela foi professora do estado. Ela deu aula, ela fez letras, né? E ela deu aula no estado, muitos anos tal. E era muito bonito quando a gente tava na feira e os alunos vinham, professora, não sei o quê, e abraça a professora. Cortella brinca, né? Que nós somos uma das únicas, talvez a única profissão que as pessoas chamam pela profissão. É. Ninguém fala, oi, dentista, oi, marceneiro, Não, né? é o Mas professor fala. professor e tal, e a pessoa vem. E aquilo era muito bonito. E quando você fez a pergunta agora, eu fiquei pensando, cara, talvez eu achava tão bonito aquilo que de alguma forma isso me influenciou a gerar essa conexão. Porque eu sempre ouvi que quando eu nunca tive aula com a minha mãe, mas sempre que eu conheci alunos da minha mãe, a pergunta era: minha mãe causa? Que é mó vergonhoso, né? Tipo, ter a mãe chata. E os alunos, não, sua mãe é mó legal e tal. E agora, quando você me perguntou, me veio essa memória, né? Da minha mãe ser a professora muito legal e minha mãe ali, na risca. Fazia tudo que tinha que fazer ali, criteriosa, mas com carinho, aquela que ensina, que pega na mãozinha. Foi professor de português, né? Pega na mão, ensina a escrever, faz musiquinha, faz bonequinho. Minha mãe sempre fez dessa forma. O início da minha pesquisa na neurociência foi sobre o medo de falar em público.
Então eu fui por que que uma pessoa tem medo de falar em público? E nunca fez muito sentido na minha cabeça, medo de falar em público. Porque eu penso, a pessoa tem medo de avião, avião é uma possibilidade 0,0001%, mas cai, às vezes. Então, vamos entender uma pessoa ter medo. A pessoa tem medo de cobra, beleza, cobra pode atacar. Mas medo de falar em público, o que que vai acontecer com uma pessoa que vai falar em público? Até hoje, nunca ouvi falar na literatura que morreu de falar em público, né? Aconteceu algum problema ali e tal. A não ser que você chega lá na Gaviões da Fiel e fala do Palmeiras e toma uma Aí pode pedrada, ser, esse é o né? primeiro caso. Mas assim, não é do falar em público, é da temática. Aí eu comecei a pesquisar o medo de falar em público, entender por que que dá branco, por que que dá frio na Que foi o barriga, porque começo, quando foi o você começou a começo. estudar. Isso, aí eu fui pra oratória. Fui fazer curso com o Reinaldo Polito, que é um gigante, e o Reinaldo Polito, eu tenho uma história muito bonita com ele, que quando eu cheguei lá, ele perguntava as profissões. E eu falei, eu quero fazer isso que você faz. E aí ele brincava, né? Ele falava assim pros assistentes, fala, ó, eu vou falar um negócio, tira esse cara da sala, porque senão ele é meu concorrente e tal. E aí ele foi muito carinhoso comigo, que quando começavam as apresentações, ele me sentava, tipo, eu tava do lado, ele falava pra mim, ó, olha como ele gesticula, olha como ele fala, olha como ele tá usando, ó, tá vendo ali, tá com a mão no bolso, ó, não é legal. Então ele ia me orientando na visão do professor de oratória ali. Aí legal, aprendi e tal, comecei a mexer com isso, mas eu falava, cara, talvez a oratória ainda não é o que eu procuro. Porque a oratória, ela pressupõe você no palco. Então a Darcy fala bem, tem uma boa comunicação, tal. Você vai lá e faz um curso com o Reinaldo Polito, ele vai te dar um polimento, né? Vai te deixar polido. Ele vai te dar um ajuste fino. Darcy, mexe essa mão aqui, fala desse jeito, se posiciona aqui. Mas a gente tem que lembrar que a Darcy já ia ali no palco. Ela já subia e tal. E aí eu comecei a me incomodar o bastidor. E aquela pessoa que não sobe no palco? Aquela pessoa que desmaia para subir no palco. E aí eu comecei a ler na internet, vi alguma coisa ali de adrenalina, que liberava um cortisol, um negócio assim, beleza. Nesse tempo eu usava slide, né? Hoje eu não uso slides nas minhas apresentações. Eu sempre falo que as minhas apresentações elas são únicas. Ela nunca foi dada e ela nunca será dada novamente. Então presta atenção, porque não vai ter outra igual. E eu tinha um slide que falava sobre adrenalina, mas uma coisa assim do alto da minha ignorância total do tema, que era: ah, o cérebro vê o medo e manda um sinal e libera adrenalina na corrente sanguínea. O slide falava isso. Só que quando eu passava, as pessoas assistindo falavam assim: volta naquele da adrenalina. Mas eu não tinha mais o que falar. Eu só sabia que o Só cérebro sabia esse pedaço. falava, solta. E aí eu comecei a estudar sobre adrenalina. Aí comecei a entender por que dá frio na barriga, porque ali o seu intestino está funcionando, o cérebro fala, estamos em perigo. Para o movimento peristáltico, ele para, libera o sangue para a perna e para o braço, para você poder lutar e fugir. Eu até brinco que o frio na barriga, o sangue é quente, né? Então quando ele sai, dá uma sensação de frio. Mas na verdade é você tá tirando o calor, então parece que tá gelado. E aí a gente faz até uma brincadeira, né? Fala assim: ah, você vê o crush, a crush passando, deu um friozinho na barriga, é só o cocô parando, não, Não, não é mais não, nada. não são borboletas. Infelizmente, eu tenho que te dizer que não são borboletas no estômago. E aí eu via que essa parte era uma parte que engajava muito na palestra, as pessoas entenderem o mecanismo, que foi o que a gente abriu a nossa conversa. Aí fui descobrir uma tal de neurociência que explicava todo o bastidor. Por que que sua? Por que que o frio na barriga? Por que que esquece? Por que que isso? Por que que aquilo? Cara, é isso! Enlouqueceu. Uau! Quero consumir É, isso, e aí, né? e assim, eu sou um TDAH H Platinum, assim. Eu assinei o plano Platinum do TDAH. Então quando eu tenho um hiperfoco, nossa, assim, 10 horas num dia lendo sobre uma coisa, então fica bom porque na raça, de tanto ler. E aí eu comecei a ler neurociência. Só que aí qual que é o problema que eu achei na neurociência? Eu entendia tudo isso, eu falava, tá, agora vamos montar um roteiro de uma apresentação? A neurociência falava para mim, eu não sei como monto um roteiro.
Aí eu juntei com aquilo lá que eu tinha aprendido na oratória, na comunicação, essa questão do tom e tal, e falei: neurocomunicação. Me veio assim essa ideia. Mas eu falei: "Cara, neurocomunicação é uma coisa muito óbvia, né? É aquela palavra que você não precisa nem explicar o que é. Qualquer neurocomunicação a pessoa vai entender. Já deve ter e tudo", e comecei a pesquisar. Aí fui ver o neurocomunicação.com.br livre, neurocomunicação.com livre. O arroba neurocomunicação no YouTube é a minha página. Então você coloca lá youtube.com/neurocomunicação, vai cair na minha página. E falei: "Caramba, acho que é por aqui, assim, acho que talvez algumas pessoas li mas coisas pequenas, às vezes um artigo ali no LinkedIn, coisas pequenas, assim, ninguém levando aquilo como um conceito". E aí eu comecei a fazer a neurocomunicação nessa questão do falar em público. Só que aí o que que eu comecei a perceber, principalmente nas mentorias, quando você está no 1 a 1, a pessoa começa a te contar, então eu falava assim: "Vou trazer o meu conceito, ninguém nasce com medo de falar em público". É uma linha teórica minha, ninguém nasce. O bebê, quando ele tá com fome, ele não fala assim: "Ih, tem gente aqui, melhor ficar quietinho". Não, o bebê tá com fome, ele chora. Ah, mas tá no restaurante, tá no teatro, tá assim, ele chora e acabou. O que que ele aprende? Que tem lugares que ele não pode se expressar, que tem lugares que ele tem que ficar quietinho, que tem momentos que ele tem que esperar o momento certo. E a criança vai aprendendo, ela vai aprendendo a ter medo. Ela vai sendo tolhida da sua natureza. Então, ninguém nasce com medo de falar em público. A gente aprende. E às vezes a criança vai lá na frente, a professora, você é burro na frente de todo mundo, ou o pai, você fala muito, você só fala besteira, né? A mãe fala, você toda hora você abre a boca, só sai bobeira, não fala uma coisa que presta. A criança fala, então, se eu fico quieto, eu ganho o carinho dos meus pais. Ficar quieto é uma opção legal. Só que isso vai virar um adulto lá, que a hora que precisa fazer uma entrevista de emprego, desmaia. E aí, nas mentorias, eu comecei a perceber o seguinte, que quando eu ia falava para a pessoa, quando é que você aprendeu a ter medo? Que é uma pergunta meio, a pessoa fala, não, não aprendi, sempre foi assim. Eu falo, não foi, pode procurar. Falo, ó, eu vou te fazer uma pergunta, a primeira memória que vier, não gerencia a sua memória. Você fala, pensa numa cor, você fala azul, mas vou falar vermelho. Não faz isso. A que vier, você cata. Qual é, na sua história, o dia que você lembra que você teve medo de se expressar? Aí a pessoa vinha. Na escola, com a minha mãe, era criança, eu fui fazer um balé lá e a professora xingou eu, passei uma vergonha na frente dos colegas. Sempre era infância ou adolescência. Aí eu comecei a pensar, ciência, a gente é muito padrão, né? Você começa a encontrar um padrão, pessoas das mais diversas formas, mas todas elas tinham um padrão ali, que era infância e adolescência. Então eu falei, ficar resolvendo o problema do adulto é enxugar gelo, é resolver efeito. Vamos ajudar os adultos que precisam ser ajudados, mas eu preciso ir para a molecada. E aí eu comecei a fazer trabalhos em escolas públicas. Falar assim, os alunos têm medo de falar em público aí? Posso ensinar umas técnicas e tal? E aí trabalhava a questão emocional e vi que começou a funcionar muito. Nessa vivência nas escolas, os assuntos nos podcasts começaram a ser, tinha um menino lá que não queria tomar banho. O adolescente não queria tomar banho. Aí a mãe veio lá para mim, meu filho não toma banho. Fica uma semana sem tomar banho. Eu falei, deixa sem banho. Não, mas tem que tomar banho. Eu falei, não tem. Pra mim tem. Eu, William, vou tomar meu banho. Mas tem que tomar banho? Não. Não é porque eu vou tomar que tem. Só que é o seguinte, quer ser cascão? A coisa da responsabilidade da liberdade. Vou te dar a liberdade de não tomar banho. Mas você vai assumir a responsabilidade. Cascão. Não troca roupa de cama, não troca meia, não troca cueca, não troca camiseta. Dorme sujo. Pé sujo, raiz, assim, né? Imagina um adolescente 3 dias sem banho, né? A camisa fica dura, assim. Começou a ser zoado na escola, agora toma 3 banhos. A mãe veio pra mim, fiz isso aí, William, deu certo e tal. E um dia eu contei essa história num podcast, tá, aí tirei o corte, aí eu não sei se a gente já tava no ar quando eu falei que tava na Itália, não sei se a gente já tava no ar. Aí eu tava na Itália, 11 da noite, e eu falei uma história
sobre adolescente, que nem era de falar em público, era do menino do banho. E aí, fui dormir, a hora que eu acordei, assim, eu saí de 11 mil seguidores para 40 mil, o vídeo tinha 1 milhão e tanto de visualização, gente xingando, gente adorando, 300 mensagens no inbox, uma loucura, assim, uma coisa, eu nem sabia. E eu lá respondendo hater. Ai, não foi bem assim que eu quis dizer. O cara fala assim, você é um vagabundo, não sei o quê. Bateram mais E ainda. eu tentando justificar naquele momento, sabe? Porque não foi um crescimento assim, nossa, subiu 3 mil, Não, apareceu um hater e eu fui aprendendo. Não, viralizou eu mesmo. dormi com 11, acordei com 40, e esses 40 era assim, eu postava, eh, a cada 10 mil eu fazia um post de agradecimento. Aí tinha dia que eu entrava, tipo assim, entrava, tava com 50 e à noite tinha 70. Eu tinha que postar 2 vezes no dia. Vinha 20 mil pessoas. Então começou muita coisa. Aí eu comecei a postar de 20 em 20. Uma doideira, assim, uma coisa absurda. Só que isso trouxe um público que queria saber sobre comportamento adolescente. Que aí hoje você atrai um público que são os pais Isso. e também o próprio adolescente, que Muitos. inclusive é o adolescente que você convive ali também, porque você é educador também. Exato. E tem um problema que os pais me trazem, um problema com muitas aspas aqui, um problema bom, né? Os caras falam assim: pô, William, fui falar pro meu filho de um negócio, ele falou assim: mas eu vi lá na página do William, que não sei o quê. Eu tenho uma amicíssima, a Juliana Okabayashi, que inclusive você tem que trazer ela aqui. A Juliana, ela faz um trabalho lindo para fortalecer microempresários, assim, fortalecer empreendedores. O empreendedor, a mina que faz o bolo, o eletricista, o microempreendedor ali, e ela traz treinamentos, ela é uma pessoa incrível. E ela tem uma filha que é a Giovana tem, acho que fez 11 anos, 10 ou 11 anos, e eu fui entrevistado pela Giovana, foi um papo assim muito legal, a visão da criança ali e tal. E um dia tava frio, e ela colocou uma bermuda para ir pra escola. Quando a Juliana viu, falou assim: ô, Giovana, vai pôr uma calça, tá frio. Ela falou: não, eu quero ir de bermuda. Ela falou: mas você não pode ir de bermuda, tá frio. Ela falou: você não acompanha lá no canal do William que você tem que deixar o adolescente ter a responsabilidade e ele tem que arcar com aquilo que ele fala tal. E a Juliana me mandou um puta texto falando assim: mano, você tem que bloquear, você tem que fazer um canal só para pais, mas os adolescentes não podem ouvir a técnica, né? A gente brincando. Então, tem o adolescente, tem o pai, tem professores. Professor é uma relação de amor e ódio, assim. Eu ia falar isso, porque você tem que, você acaba sendo também, você é uma referência, né? E aí você acaba despertando o interesse de outros educadores, Uhum. porque eles passam pelas mesmas dificuldades e não sabem como lidar. E também acho que com o tempo você vai acabar atraindo aí empresas para que você consiga difundir mais esse conteúdo, né? E é uma coisa que eu não vendo, eu não chego lá no meu Instagram e falo assim: empresa, você que tem um problema com o seu cliente, contrate o William Borghetti Mas da eles estão te Neurocomunicação. chamando já? Muito. Ah, muito bom. É, comunicação interna entre áreas, sabe? Esses dias eu fui para Campinas dar um treinamento que era o Customer Service, lá o dia do cliente, né? E para falar assim, na hora que o cliente perde a paciência, como é que eu ajo? Porque perder a paciência é uma questão emocional. Você tem o melhor produto, melhor serviço, a melhor entrega, a melhor garantia, não serve de nada. Porque o cliente tá gritando ali, ele quer o problema dele resolvido. Então ali é muito mais neurociência e comportamento do que venda. É você saber lidar com outro ser humano. E o mercado tem me contratado, o mercado corporativo, e muitas vezes não tem nada a ver. Porque algumas vezes assim, o mercado corporativo traz para eu falar sobre geração Z. Legal, faz total sentido. Mas muitas vezes é para falar do cliente. E cliente adulto, não tem cliente adolescente, não tem vendedor adolescente. E aí uma coisa que é muito legal que eu sou da pesquisa, então eu sou uma pessoa incomodada com informação. Eu quero saber por que as coisas funcionam. Isso é da, né? Aí
eu cheguei pro cliente, né, e falei: "Ó, eu queria nossa, eu tô muito feliz, você me contratou e tal, maravilhoso, tô muito feliz de estar aqui, não é uma reclamação. Mas por que você me contratou?" Eu queria entender, porque e fui muito honesto, falei assim: "Eu nunca falei no meu Instagram que eu faria um trabalho de conversa com o cliente, nunca falei isso. Tipo, da onde você tirou que eu poderia ser essa pessoa?" E eu perguntei isso para alguns clientes. E a resposta é: "Cara, você se comunica com adolescente. Você ensina a domar adolescente." Pô, para domar um cliente perto de um adolescente, isso é fichinha. Eu fui uma vez numa multinacional bem grande e eu ia fazer a CIPAT para falar sobre a importância de você ser referência para as pessoas, porque o humano ele imita comportamento. Era essa a temática. Então, por exemplo, se você joga papel no chão, tem a teoria das janelas quebradas, né? Então, se você minimiza um papel no chão, daqui a pouco estão se agredindo. Então, se você tem tolerância zero com a limpeza, sempre está limpo, vai diminuir os fatores maiores e tal. Faltava 10 minutos para eu começar a palestra. O gestor me chamou de canto e falou assim: "Cara, você vai falar pra peãozada, o chão da fábrica mesmo, assim. Você acha que esse assunto vai, né, vai vir 10 minutos." Eu falei pra ele assim, ó: "Cara, você sabe o que é ter 40 adolescentes numa sala de aula? E você falar de explicar a estrutura de um neurônio? Meu irmão, se os meus adolescentes vêm aqui, esses peão chora tudo, eles sentam tudo no canto ali e chora. Porque os moleque tocam o terror, assim, adolescente. Se peão é zoado, imagina o adolescente, né?" Então, assim, quem fala para o adolescente não tem mais público difícil. E é engraçado que as empresas têm visto dessa forma, né? De que se eu consigo entender um público difícil, um público arredio ali, que é o adolescente, e existem técnicas que funcionam com eles, para eu falar com o setor, comunicação interna, com o setor que se relaciona, às vezes, operação e comercial que estão batendo cabeça ali, falar com o cliente, como melhorar o atendimento, entender o comportamento das pessoas e trazer esse conceito para dentro do corporativo, essa é uma coisa que tem acontecido muito. Porque no fundo você está falando de um processo que é físico, né, e você traz isso para o comportamento, então na verdade você consegue encaixar esse seu conhecimento em qualquer vertente. Perfeito. E a neurociência e a comunicação, ela tem uma coisa bonita que é, sou eletricista, precisa. Não, qualquer pessoa. Manicure, precisa. Para todo mundo, para todas as áreas, para todos os segmentos, para tudo, E como que a né? gente vai te multiplicar? Então, aí agora criamos um problema. E é tão louco isso, né? Porque assim, Darcy, eu não criei uma linha editorial para falar do adolescente. Eu fui levado porque um vídeo estourou, começou a vir gente, e aí eu falei: "Ah, tem mais um vídeo sobre isso, tem mais um vídeo." Aí coloquei mais um vídeo, deu mais 1 milhão de visualizações. Então, assim, caramba. E por mais que pareça um tema tão óbvio e uma necessidade tão latente, qualquer pessoa. Às vezes eu tô com a minha namorada numa festa e aí eu comendo: "Ah, o que que você faz?" "Ah, eu comportamento adolescente." "Pai, meu filho tem 15 anos." Aí ela até brinca, fala: "O Zé Palestrinha vai começar aí, né?" É um problema tão de todo mundo, só que por algum motivo o adolescente ele fica num limbo. Então você vê muita gente cuidando de criança. Eu sempre chego numa palestra e falo assim: "Quem aqui levanta a mão, quem sabe o que é um ebiatra?" Tem 500 pessoas, 2 levantam a mão. Se eu perguntar o que é um pediatra, todo mundo sabe. Se eu perguntar o que é um geriatra, todo mundo sabe. Se eu perguntar o que é um clínico, todo mundo sabe, que é o médico de criança, de adulto e de idoso. Agora, o ebiatra, que é o médico de adolescente, para não falar ninguém, é um percentual tão baixo. Então parece que assim, criança tem aquele cuidado, filho, ensinamento, desliga e aparece um adulto ali. Eu até brinco que se você pega a própria história bíblica de Jesus, você vê a história dele até os 12
e ele aparece com 30. Verdade. Então eu falo, se Jesus ficou no limbo, fez alguma arruaça adolescente, Ninguém ficou os sabendo. adolescentes que não são sagrados também estão liberados, né? Mas parece que tem ali um limbo, uma coisa que ninguém... E assim, permite-se muito agressão contra o adolescente. Então, nossa, porque quando esses vídeos viralizam por aí, as pessoas me mandam muito para eu dali opinar sobre o tema. Então é muito comum um filho fez uma coisa e o pai foi lá e deu um tapão no pé da orelha, porque tem que aprender, e a pã... Esses tempos teve um caso de uma menina que ela... acho que eu não vou... Pode ser que eu esteja me enganando no conceito, mas a ideia era essa. Parece que a menina tinha uma aluna que tinha raspado a cabeça porque estava tratando um câncer, e uma menina riu dela, fez uma piada, e aí o pai obrigou essa menina a ir para a escola a pé, a agressora. Ah, você zoou a menina, tal, tal, tal. Então o que você vai fazer? Você vai sair de casa a pé e vai para a escola a pé, e era tipo 5 quilômetros, era longe, e o pai ia com o carro do lado filmando a menina. Fez isso por alguns dias. Para mim, só reforça aquela raiva. Tipo, o agressor fez uma coisa e você deixa ele com mais raiva, e ele falando assim, na hora que eu puder eu vou zoar de novo. Porque olha o que essa menina fez para mim. Porque na cabeça dela tem toda essa ideia. Só que me assusta o tanto de gente falar, isso que é um pai, isso tá certo, parabéns, e eu sempre digo o seguinte, quando um adolescente faz uma ação muito zoada, ele tá esperando tomar uma pancada. Ou uma pancada física, ou uma pancada moral. Ele fala, vão brigar comigo e tal. Essa expectativa que ele tem dá pra gente uma janela para educar. Fala, você zoou a menina que tá tratando um câncer? Você sabe o que é um tratamento de um câncer? Você tem ideia do que essa menina tá passando? Você tem ideia do porquê que ela tá sem cabelo? Você tem ideia da dor física e emocional que é fazer uma quimioterapia? Então é o seguinte, entra no carro que a gente vai dar um rolê. E leva num hospital, mostra. Isso você tá educando. Fazer essa menina ficar andando 5 quilômetros, filmando e botando na internet, o próprio filho expondo, cara, eu não consigo ver que isso ajuda, que educa, que faz alguma coisa nesse sentido. Então, são esses conceitos que eu fico ali trazendo para os pais, para os educadores e tal. Toda vez que você entra num bate-boca com alguém, você leva essa pessoa ao teu nível. Se eu chegar agora aqui no podcast e falar assim, Minotauro, eu quero sair na porrada com você. E ele falar, esse moleque... Brincadeira, Minotauro, é só um exemplo aqui, científico, né? E ele me responder, o que ele tá fazendo? Ele pode me acabar comigo lá no ringue, mas ele tá me botando no nível dele. Se ele rir e falar, você é um idiota, né? Não vou nem responder. Então, assim, o aluno às vezes assim, professor, porque ele sabe que se ele peita uma autoridade, ele ganha moral com o grupo. Então, nossa, sei lá, 6 anos que eu tô na sala de aula com adolescente, nunca tive uma discussão com adolescente. E não foi por falta de oportunidade de entrar na discussão. Mas na hora que eu vejo que ergueu o peitinho e tal, tudo bem. Murchei ali o negócio. A hora que tá saindo, você cata ele sozinho. Porque sozinho ele não tem a força que ele tem na frente do grupo, porque ele vai ser grandão. E ele fala, nossa, agora o professor vai acabar comigo. Eu falo, cara, pra que você quer fazer isso? Qual que é a tua expectativa? Tá bom, você gritou comigo, o que você ganhou com isso? Sozinho. Porque aí você tira o efeito dele querer aparecer, porque às vezes ele vai fazer uma coisa absurda só pra aparecer. Só que se não tem palco, não tem Não porquê. tem como. E quantas vezes eu peguei aluno problemático na sala de aula, aquele que ninguém quer dar aula, que só vai pra diretoria e tal, chama ele e dá palco. Mas dá palco pro bem. Então assim, por exemplo, formem grupos de 3. Sempre tem aquele aluno que ninguém quer fazer grupo com ele, que ele não tem relação social, ele é quietinho, ele faz o trabalho sozinho. Aí você pega esse danado, chama ele, e eu falo assim pra ele,
eu vou te pedir um favor, é um favor pra mim. Eu tô te pedindo, porque a única pessoa que eu confio em fazer isso é você. Porque eu sei que você é um líder, você conversa com todo mundo, você tem força, ninguém te zoa aqui porque você é um cara que impõe, você é uma menina que. E você bota ele lá no alto. Eu falo, eu preciso que você faça o grupo com aquela menina, com aquele carinha ali que não. Traz ele pro teu grupo. Não deixa ele sozinho. Eu não posso pedir isso pra outra pessoa, eu vou pedir pra você. Você dá. Não, acabou. E aí você salva dois, né? Porque ele para de dar problema, porque agora ele tem o palco que ele quer. E tem, é assim, a gente tem que entender, tem pessoa que precisa de palco. E tem pessoa que você botar no palco, ela morre, desmaia. É. A gestão de pessoas está em descobrir isso e dar a cada um o que é melhor para ele, pro bem de todos. Então, se eu pego aquele pequenininho lá que tá com medo e boto ele lá na frente para falar e o outro para fazer o relatório, eu atrapalhei tudo. Agora, se eu inverto esse jogo, você quer falar, você quer aparecer, você quer ser importante? E aí, por exemplo, reunião de pais. Eu ia falar que isso aí se aplica em tudo, né. Por isso Reunião que de... as pessoal das empresas tá te chamando. então. Aí, tipo, por exemplo, reunião de pais. Aí tem a mãe desse aluno problemático, ela vai passando nas professoras e vai tomando paulada, né? Só vai tomando pedrada. Não faz a lição, arruma briga, não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí eu chego lá e falo assim pra ela: seu filho é um líder incrível. A mãe fala: será que você não Esse tá professor errando? tá doente. Você não tá errando. Você não tá errando a criança? Você não tá falando. Não, seu filho é um líder incrível. Seu filho conversa com todo mundo. Seu filho é bom de grupo, todo mundo gosta dele. Ele é bonzinho e organizado. Não, não é. Mas não é só isso que é um ser humano, né? A gente tá formando um humano aqui. Fazer a lição, tirar nota, é um pedaço importante, tem que fazer. Mas não é só isso. E aí você consegue olhar para aquele adolescente. Aí o que acontece? Chega em casa, a mãe conta o que aconteceu. Aí o aluno vem trocar ideia comigo. Ô, professor, dá uma moral lá, obrigado, sei o quê. Fala, não pensa que você tá na dívida comigo Tá agora, mano. devendo, mais um, você tem Tá com, bastante devedores, né. só crédito, só vou gerando crédito. E eu falo assim, cara, eu não tô te pedindo assim pra você dar 5 mortal pra trás, pra pagar a dívida. Eu tô pedindo pra você não falar enquanto eu tô explicando. Que por si só já deveria acontecer. Só que o adolescente, quando ele sabe que tem alguém que fica cuidando dele ali, ele fica causando. Você quer ver um exemplo maravilhoso? Eu dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, na Engenharia Mauá, né? E a Mauá, ela faz um processo muito, muito legal, que é assim, as universidades, elas querem os alunos do terceiro ano. Então vai lá, faz propaganda, faz outdoor, chama influenciador, aquela coisa toda. A Mauá, o marketing da Mauá criou uma coisa muito interessante que é: o aluno vai na Mauá e tem aulas na Mauá. Ele é aluno do terceiro ano, ele vai lá à tarde, né, estuda de manhã, vai lá à tarde e ele tem aulas com o professor. Ele entra no ritmo de um universitário. E aí, se ele se conecta com o lugar, a chance dele fazer o vestibular e seguir ali é muito alta. Esse moleque de manhã ele dá um trabalho desgraçado, de tarde ele se comporta. Sabe por que ele se comporta? Fala, meu irmão, quer levantar e ir embora, o portão tá aberto. Quer ir no banheiro, dormir no banheiro, fica lá. O professor de universidade não fica cuidando. Eu nunca, eu tô na Mauá desde 2019. 5 anos. Nunca tive que pedir silêncio. E o aluno que há há 3 meses atrás, ele estava no ensino médio, derrubando tudo. Eu nunca tive que pedir silêncio para uma turma de primeiro ano de universidade. Por quê? Porque agora fala assim, cara, você é um homem, você é uma mulher crescida, levanta e vai no banheiro. Muda, né, completamente. Então por que que ele se comporta aqui e não se comporta ali? A gente tem que avaliar esse tipo de coisa. Então eu falo para os alunos, cara, por exemplo, eu fui no podcast da Ana Beatriz, e a Ana Beatriz ela é amada pelos adolescentes. Eu até achei assim, um assunto, a Ana Beatriz fala de assuntos complexos, nem achei que... Nossa, o dia que eu postei na minha rede social que ia lá, virou uma coisa louca, assim. Aí, quando eu cheguei na escola,
Eles tinham visto na rede social, falou assim: "Ah, isso aqui lá, manda um abraço pra mim". Aí no dia lá eu falei: "Ana, eu sei, deve ser um saco, todo mundo Eu pede pra mandar um assisti, abraço, assisti mas você lá. assim, pode mandar?". E ela virou: "Ah, um abraço pros alunos". Nossa, assim, mudou a vida. Tem um grupo de alunos que são são paulinos lá, eu sou São Paulino, e o Hernanes me segue, que jogou no São Paulo e tal. Aí mandei um vídeo pra ele. Falei: "Hernandes, tô aqui com a rapaziada aqui, molecada, tal". E eu falei pra ele: "Nós não podemos deixar o São Paulino vai acabar, né, meu? Se a gente não, a gente tem que pegar as novas gerações, tá? O Palmeiras aí ganhando tudo, todo mundo, os moleques vão querer torcer pro Palmeiras". Aí o Hernandes muito gentilmente fez um vídeo, mandou um abraço, tal. Nossa, os alunos eles morrem com essas coisas. Então eu falo: "Cara, você conta comigo. Quando eu tenho oportunidade de contribuir, eu contribuo. Quando você tá num perrengue aí, eu venho lá e o aluno, outra coisa que acontece. Quando tá acabando a aula e toca o sinal, pode marcar no relógio, 5 segundos. Em 5 segundos evacua uma sala. Tem 30 na sala, 5 segundos, tocou o sinal, não tem mais ninguém. O bombeiro tinha que estudar para fazer evacuação de prédio pegando fogo. Que é assim, eles voam assim. Aí, a hora que toca o sinal, você vê que um cata o caderno e faz assim, bem devagarzinho. E pega o estojo bem devagarzinho. Qual que é a leitura? Ele tá esperando todo mundo ir embora para poder falar comigo. Aí eu pego o meu negocinho ali, vou colocando minha bolsa Você e vou também deu uma devagarzinho, fico segurada. ali encebando. Ô professor, tem uma dúvida aqui, chega aí, senta aqui e tal, troca ideia, não sei o que, tudo, né? Mas, de novo, eu deixo muito claro pra eles, cara, assim, se um cara te assaltar na rua, eu entro no meio, mas não é de graça. É o bem sem olhar quem. Eu não sou a freira. Mas Eu, eu quero uma troca justa. Educação, respeito. Às vezes eu tô saindo da escola e a mãe tá na porta para pegar o aluno. Aí ele entra, aí vê eu e vê a mãe, fica aquele constrangimento, eu vou lá na porta. Eu falo: "A senhora é a mãe desse indivíduo aí, dessa moça?". "Oi, tudo bem? Sou". Eu falo: "Você é só um aluno sensacional, um aluno legal". E evidencio, eu não preciso evidenciar para a mãe onde não é tão legal, né. traz o contraponto, né. Eu tenho eu tive um aluno, o Kaique, um dia eu estava dando aula, e o Kaique chegou e levantou a mão, assim, no meio da aula. "Fala, Kaique". Falou: "Professor, você é muito bonito". E ele estava arquitetando o crime. Já queria, né, Por quando quê? Né? Ele estava arquitetando o crime, porque enquanto eu tô ali dando aula, pensando na matéria, ele falou: "Pô, vou zoar". E assim, eu dou toda essa liberdade, a gente brincar. Ele falou: "Você é muito bonito te ver aí e tal". Fez uma piada e ele namora com a Lara, que senta na frente. Eu falei: "Kaique, deixa de vagabundagem, rapaz, sua mulher na frente, você fica falando essas coisas, hahaha". Arredondei ali, porque eu fiquei meio constrangido, não é. sabia muito o que falar, saí fora do assunto. Pois bem, uma semana depois, tô saindo da escola, o Kaique entrando no carro, com a namorada, com a Lara. Pois eu fui lá e falei: "Minha senhora, a senhora sabe o que que o seu filho anda fazendo na sala? Fica falando que o professor é bonito". Aí começou a risada e aquele constrangimento, eu falei: "Pergunta pra namorada dele". Falei: "Eu gostaria que a senhora desse uma correção nesse menino aí, e não sei o quê". Então, essa relação com os pais, até te respondendo uma pergunta que você fez anteriormente, é uma relação muito próxima. Claro que não é com todos, não é todo pai que abre esse tipo de conversa, mas assim, na possibilidade de fazer isso com mais pais e trazer mais os pais, é de falar assim: "Ó, eu nunca vou falar uma coisa pro teu filho para fazer mal para ele. Eu não amo igual você, mas eu amo muito o seu filho, eu quero ver o bem. A coisa que eu mais quero na minha vida é que daqui 20", eu falo para ele, eu falo: "Primeiro que comprar o iate, lembra do professor". Eu falo: "Quero que vocês sejam tudo bem-sucedido, quanto mais aluno bem-sucedido eu tenho, mais fácil eu crescer, né. Quando vocês forem CEO de uma empresa, leva eu para palestrar e tal, eu estou investindo em vocês". Então, quanto mais a gente tem essa sinergia entre coordenação, entre escola, e aí quando acontecem problemas graves, né, uma tentativa de suicídio, um bullying, uma coisa muito grave, você fala: "Eu consigo conversar com esse aluno
e eu tenho amparo dos pais, da coordenação, da diretoria, de todo mundo. Você criou uma Tá comunidade todo ali, né, mundo em prol daquilo. de cuidar desse aluno. Quando tem o bullying, a gente tem que cuidar da vítima do bullying, mas a gente também tem que cuidar porque normalmente o agressor, adolescente, ele é agredido por alguém maior que ele. Às vezes em casa, e aí ele fala, alguém que eu amo me zoa e agora eu posso zoar o menorzinho. Tem um teste muito louco, tem um livro chamado Comporte-se, do Rob Sapolsky, que eu recomendo muito que leiam. Eles fazem um teste assim, eles pegam macacos e o macaco ele tem aquela hierarquia muito parecida com o humano, né? Então ele tem lá o alfa, o beta, e eles fazem a hierarquia assim, numeral. Então você põe 5 macacos, eles têm uma hierarquia, aí você pega o terceiro e dá ali uma testosterona para ele. Agita ele que você fala, ele vai quebrar, ele vai para liderança. Sabe o que ele faz? Ele agride os menores. E não os é como na sociedade, né, como Isso. nós, né. Então, quando você dá aquela potência nele ali, ao invés dele falar assim, eu vou bater no maior que eu, porque eu vou. Não, ele fica mais covarde. Ele fica mais agressivo, só que ele fica mais agressivo com quem é mais fraco que ele. Muito bom. Então, entender isso aqui é o jogo, E né? é a sua missão. E é a minha missão. E eu queria, para encerrar, né, acho que a gente até já deu uma estourada aí, o papo tá muito bom. Diretor, tá. Diretor. O diretor já cortou, já falou, cortou, não, nem nem tá tá gravando gravando lá. mais. Os caras não Eu param. queria te agradecer. Eu que agradeço. Embora você tenha me dito que não foi uma estratégia sua em todos os podcasts, eu acho que foi uma maneira que, sei lá, as redes sociais aí, elas têm esse poder, né? E te Muito. deram voz cada vez mais, e você está chegando em vários lugares, e acho que o podcast ajuda muito. E você é muito acessível. Eu mandei um direct e você está aqui. Então, eu queria te agradecer mesmo pelo seu tempo e queria que você deixasse aí uma mensagem para os pais ou para os adolescentes. Cai, livre. Vou dar uma mensagem curta, rápida, para você que está assistindo. Escute. Escute, porque escutar é a base da comunicação. Se você escuta, se você entende o problema do outro, principalmente os pais, né? Você tem mais vivência. Se você escutar as demandas do seu filho, o que incomoda, você vai poder pegar da tua experiência, das ferramentas e aplicar na vida e com certeza gerar muito mais conexão. E obrigado pela oportunidade. Você lembra que eu te falei? Se eu fosse sentar e fazer isso em casa sozinho, não ia sair 1 hora e quanto, né? Também, diretor? 1 hora e 25 de gravação? Nunca eu ia fazer isso sozinho. Mas a gente senta aqui e troca uma ideia. E se Né? comunica. Então, exatamente, é onde a gente consegue gerar o conteúdo. E todo dia, lá na rede social, no meu Instagram, às 6 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, dia santo, Natal, todo dia, 6 da manhã, um vídeo novo lá com uma reflexão. Tem conteúdo. Muito obrigado. Valeu, Darcy. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, até a próxima.